O ar na secção do Tribunal de Comarca de Lisboa estava denso, carregado com o cheiro a perfume caro e a arrogância desmedida. João Sterling, com o seu fato de 3.000 euros, e Sophia Blair, pendurada ao seu braço, riam baixinho, como se já tivessem a vitória na mão. Preocupava-o zero, zero mesmo, o que viesse a seguir. Uma mera formalidade, pensavam eles. Mas eles tinham se esquecido de uma coisa. Uma mãe a proteger os seus filhos é a força mais perigosa na face da terra. As portas de carvalho maciço do tribunal, que davam para a sala 4, rangeram, não se abriram, foram empurradas, com uma força que pedia atenção. O barulho ecoou, tipo um tiro no silêncio. Cada cabeça na sala virou-se. João já preparava um sorriso sarcástico, pronto a gozar com a minha provável aparência desgrenhada. Mas a mulher ali parada na porta, essa mulher não era a ex-mulher acabada e a chorar que ele tinha posto fora há 6 meses. E eu não estava sozinha. A sala ficou num silêncio tumular. Até a estenógrafa parou de teclar. Ali estavam Léo e Mia, não mais que uns 4 aninhos. Vestidos impecavelmente, o Léo com um blazer pequenino que condizia com o meu fato azul marinho, a Mia com um vestidinho azul marinho e uma fita branca. Cabelos encaracolados e escuros, maçãs do rosto altas, e o nariz e o queixo de João Sterling. O sangue sumiu do rosto dele. Ele levantou-se, os joelhos a bater na mesa. O quê? O que é isto? Sofia agarrou-lhe o braço, as unhas a cravarem-se na pele dele. João, que porra é esta? A voz dela subiu umas oitavas. Quem são essas crianças? Por que é que se parecem contigo? Eu ignorei-o. Não lhe dei sequer um olhar. Aquele momento, eu sabia, não era sobre ele. Era sobre os meus filhos, sobre Pedro, sobre a justiça que ele tanto merecia. Caminhei pelo corredor central, de mão dada com cada um, o som dos meus saltos a quebrar o silêncio. Fui direta à mesa da defesa, sentei as crianças no banco ao lado de Miguel, o meu advogado, e virei-me para o juiz. Vossa Excelência, a minha voz soou firme, clara, melódica. Formalmente apresento a este tribunal Léo e Mia Sterling, filho e filha de João Sterling. Para entender o choque que varreu a sala, é preciso entender quem eu era, ou quem João pensava que eu era. Ah, e a parte do nosso primeiro encontro, isso fica para outro dia. É daquelas histórias que hoje em dia soam a conto de fadas barato. Conhecemo-nos quando tínhamos 20 e poucos anos. Ele um miúdo com a cabeça cheia de sonhos e sem um tostão, eu uma empregada de mesa em Cacilhas, perto da faculdade onde ele estudava. Durante 5 anos fui eu quem pagou as contas da casa. Eu pagava os servidores que ele precisava para a primeira app dele. Cozinhava, limpava, até remendava a roupa dele para que ele pudesse parecer apresentável aos investidores. Casamos rápido, naqueles tempos de nós contra o mundo. Quando a Sterling Dynamics finalmente decolou, ele mudou. O dinheiro não lhe trouxe apenas carros e casas, comprou-lhe uma nova personalidade. Ficou obcecado com o estatuto. E eu era demasiado simples. Gostava de ler livros baratos, não de ir a galas. Usava gangas, não alta costura. Era o lembrete constante do passado pobre dele. E João, ele queria lhe apagar o seu passado. Então, quando ele encontrou Sofia, uma socialite que sabia como segurar uma taça de champanhe e cujo pai podia triplicar o preço das ações dele, João não me deixou, ele me expulsou. Congelou as contas conjuntas. Disse-me que eu tive sorte de ele não me processar por angústia emocional por ser tão aborrecida. Nos últimos 6 meses, tinha vivido num estúdio, tipo um armário, nos subúrbios de Setúbal. Ele sabia disso, porque tinha contratado um detetive para me observar, só para se deleitar na minha miséria. O relatório dizia que eu parecia cansada, usava roupa velha e andava de autocarro. Essa era a imagem que ele tinha na cabeça. Mas a mulher ali parada na porta do tribunal, essa mulher era irreconhecível.
Vestia um fato azul marinho feito à medida, que lhe assentava como uma armadura. O cabelo, geralmente preso num coque desarrumado, estava solto em ondas castanhas elegantes, a cair-lhe pelos ombros. Maquilhagem mínima, mas irradiava uma intensidade fria e feroz. Mas não eram só as roupas. Eram os meus olhos. O medo tinha desaparecido. No lugar dele, um fogo frio e calculista que varreu a sala e pousou diretamente em João. Vossa Excelência, eu disse sem um pingo de hesitação. Peço desculpa pelo atraso. Tive de garantir que os meus acompanhantes estavam prontos. Acompanhantes? O juiz doutor Tiago Torres, uma figura temível na comunidade jurídica, conhecido pela tolerância zero a teatralidades e pela estranha capacidade de cheirar uma mentira, ergueu uma sobrancelha. Senhora Anna Sterling, está ciente de que isto é uma audiência de divórcio, não um baile de debutantes? Estou ciente, doutor juiz, respondi, entrando de vez na sala. Mas estes não são apenas acompanhantes, são provas. Os dias que antecederam a audiência, eu mal dormia. Lembrava-me da minha mãe lá em Aveiro, sempre a dizer que o que vem fácil, vai fácil. E aqui estava eu, prestes a lutar por um império que nunca quis, mas que era o futuro dos meus filhos. Lembrei-me também de Pedro, do riso fácil dele quando comíamos bacalhau em minha casa, falando sobre códigos e como queria que a tecnologia mudasse o mundo, não o destruísse. Ele era tão diferente de João. Uma noite encontrei uma das t-shirts velhas dele, que eu guardava. Cheirava a café e a um leve aroma de floresta, cheiro que me lembrava segurança e promessas que João nunca cumpriu. Aquele cheiro me deu a força para não ceder. Isto é uma tática de emboscada. Não há filhos neste casamento. O Sr. Sterling declarou repetidamente, sob juramento, que o casamento era sem filhos. O advogado de João, Armando Dias, esgoelou-se, embora soasse inseguro. O juiz Torres olhou para João, os olhos tipo lasers. Sr. Sterling, isto é verdade? Perjurou sobre a existência de dependentes? João gaguejava sem ar. Eu não sabia. Ela nunca me disse. Estivemos separados há 6 meses. Mas espera, ele fez as contas na cabeça. Os gêmeos pareciam ter 4 anos. 4 anos, gritou apontando um dedo trêmulo para mim. Nós vivíamos juntos há 4 anos. Como pudeste esconder gêmeos de mim na minha própria casa? Não os escondi na tua casa, João, eu disse calmamente. Escondi-os no único sítio onde nunca procuraste. Na minha vida. Onde é que procuravas tu? Estavas em Tóquio, em Londres, em Nova York. Vinhas a casa uma vez por mês só para trocar as malas. E quando estavas em casa, dormias na ala de hóspedes. Nem reparaste quando eu estava grávida. Usava roupa larga e tu nunca olhaste para mim. Nem uma vez. A sala explodiu em murmúrios. Ordem! O juiz Torres bateu com o malhete. Sofia levantou-se, o rosto distorcido de fúria. Ela está a mentir. Olhem para eles. Podem ser de qualquer um. Ela provavelmente adotou-os para receber mais pensão. É uma farsa. Virei-me para ela lentamente, um sorriso pequeno e de pena no rosto. Uma farsa? Abri a minha pasta e tirei um dossiê azul grosso. Tenho os testes de ADN aqui, realizados por um laboratório independente na semana passada. Mas isso não é a única coisa que tenho. Bati com a pasta na mesa. Também tenho os documentos do fundo fiduciário. Os olhos de João arregalaram-se. Que fundo fiduciário? O fundo fiduciário do legado da família Sterling, eu disse. Aquele que o teu avô criou em 1995. Aquele que me disseste que foi dissolvido há anos. João ficou paralisado. Ele sabia exatamente a que fundo me referia. Era o fundo do juízo final. Uma acumulação maciça de bens que o seu avô, o fundador original da fortuna Sterling, tinha guardado. Esse fundo está vazio, mentiu João, o suor a escorrer-lhe pela testa. Está? Abri o dossiê. Porque, de acordo com os estatutos do fundo,
Os bens permanecem congelados até o nascimento do primeiro herdeiro masculino direto da linhagem Sterling. Após o nascimento de um herdeiro, o fundo é ativado, e a única pessoa designada para gerir os bilhões, até o herdeiro fazer 18 anos, é a mãe do herdeiro. Olhei para João, os meus olhos duros como diamantes. Essa sou eu, João. O que significa que, a partir de agora, eu não só possuo a minha metade dos bens do casamento. Eu controlo os direitos de voto da tua empresa inteira. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O som de uma dinâmica de poder a mudar tão violentamente que sugou o ar da sala. Armando Dias, o advogado tubarão de João, desabou na cadeira. Ele conhecia a lei. Se aquele fundo existisse e se aquelas crianças fossem reais, o seu cliente já não era o homem mais rico da sala. Era um subordinado. O rosto de João ficou de pálido a um vermelho profundo e manchado. Isso é impossível. O avô nunca. Ele odiava-te. Pensava que eras uma caça-fortunas. Ele pensava que eu era leal. Eu rebati. E sabia que tu eras imprudente. Ele escreveu essa cláusula para garantir que a fortuna Sterling fosse para a família, não para as tuas aquisições. Olhei significativamente para Sofia. Sofia enervou-se. Passara 2 anos a cultivar João. Suportara a arrogância dele, o mau humor e os hábitos esquisitos porque a recompensa devia ser riqueza ilimitada. Agora, esta empregada de mesa estava a dizer que ela tinha as chaves do reino. Sua bruxa mentirosa! Sofia guinchou, avançando e derrubando um jarro de água na mesa da acusação. Tu falsificaste essas crianças. Provavelmente dormiste com o irmão dele. Ah, senhora Blair, sente-se! O juiz Torres rugiu. Não, Sofia gritou, a sua compostura completamente desfeita. Apontou um dedo manicurado para os gêmeos. A pequena Mia encolheu-se contra mim, os olhos arregalados de medo. Olhem para eles, usam roupas baratas, parecem ratos de rua. João, diz-lhes que és estéril. Tu disseste-me que eras estéril. A sala suspirou de novo. João fechou os olhos. Sofia, cala-te. Ele sibilou. Não, tu disseste-me, Sofia gritou, virando-se para a plateia, dirigindo-se ao público de escriturários aborrecidos e curiosos. Ele disse-me que tinha feito uma vasectomia há 5 anos, antes de os gêmeos serem concebidos, por isso eles não podem ser dele. João enterrou o rosto nas mãos. Eu não tremi. Olhei para Miguel. Ele levantou-se agora com muito mais confiança. Vossa Excelência, disse Miguel, se o queixoso fez uma vasectomia, gostaríamos de ver os registros médicos. No entanto, o Sr. Sterling é um conhecido exagerado, mas a Sra. Blair levanta um ponto interessante sobre a paternidade. Miguel pegou na pasta azul que eu tinha colocado na mesa. Antecipamos esta acusação. Temos todo o gosto em submeter as crianças a um teste de ADN ordenado pelo tribunal agora mesmo. Mas também pedimos mais uma coisa. E o que é isso, senhor advogado Ribeiro? Perguntou o juiz Torres. Pedimos um teste de ADN para o senhor Sterling também, disse Miguel, a voz baixando para um sussurro perigoso. Não para provar que ele é o pai, mas para provar que ele não é quem ele diz ser. O meu cliente tem razões para acreditar que o homem que aqui se apresenta como João Sterling, alegando ser o CEO da Sterling Dynamics, tem cometido fraude de identidade nos últimos 3 anos. Sofia paralisou, olhou para João. Fraude de identidade? Isto é uma loucura, João gritou, batendo com o punho na mesa. Eu sou João Sterling. Eu construí esta empresa. Construíste, eu falei suavemente, ou roubaste o código ao teu parceiro Pedro antes de ele morrer naquele acidente há 3 anos. E escondeste o fato de que Pedro era, na verdade, o teu meio-irmão, o verdadeiro herdeiro? As reviravoltas estavam a acumular-se tão depressa que a estenógrafa teve de parar e sacudir as mãos. Isto é absurdo!
Armando Dias gritou. Vossa Excelência, isto é um circo. Peço um recesso. Negado, o juiz Torres disse, a voz fria como gelo. Inclinou-se olhando atentamente para os gêmeos. Fixou o pequeno Léo. Então o juiz fez algo que ninguém esperava. Tirou os óculos, olhou para mim com uma expressão estranha e suavizada. Senhora Sterling, o juiz disse calmamente, traga o menino ao banco. Vossa Excelência, Armando Dias gaguejou, isto é altamente irregular. Sente-se, advogado, ou o prendo por desacato. O doutor Torres rugiu. Virou-se para mim de novo. Traga-o aqui. Assenti. Peguei na mão de Léo e levei-o até ao banco do juiz. O pequeno olhou para o homem intimidante de toga preta. O juiz Torres olhou para Léo. Olhou para o formato dos olhos do menino. Olhou para uma pequena e peculiar marca de nascença no pescoço do menino. Uma marca em forma de estrela. O rosto do juiz empalideceu. Olhou para João. João, os seus olhos a arder com uma súbita fúria pessoal. Senhor Sterling, o juiz Torres disse, a voz a tremer de raiva reprimida. Jurou sob juramento que não tinha família. Jurou que era filho único. Eu sou. João gaguejou. Então explique-me, o juiz Torres disse, apontando um dedo trêmulo para o menino. Por que é que esta criança tem a marca de nascença da família Torres? A mesma marca que o meu filho tinha. O filho que se chamava Pedro. Verônica mais tarde me contou que naquele momento, o chão simplesmente desapareceu sob seus pés. Ela viu o juiz, o temível doutor Torres, tirar os óculos e se inclinar para o pequeno Léo. O que ela viu a seguir foi um olhar no rosto do juiz. Um olhar que não era de um magistrado, mas de um pai, de um homem ferido. E então ele falou daquela marca de nascença. Sofia disse que a fúria e o choque eram tão intensos que ela quase vomitou. Naquele instante, ela soube. João não era apenas um mentiroso. Ele era um monstro e ela estava prestes a cair com ele. A festa tinha acabado e ela estava presa na sala de tribunal mais surreal de todas. A sala explodiu em caos. O juiz Torres não era apenas o juiz. Ele era o avô. O tribunal já não era um lugar de lei. Era um teatro de guerra e o juiz doutor Tiago Torres tinha acabado de lançar uma bomba nuclear. Deixa eu parar aqui por um segundo. Toda essa história parece coisa de novela, né? Bilhões, segredos de família, roubo de identidade. Em Braga, onde cresci, o maior drama era a vizinha fofoqueira. Mas aqui, nesta sala, neste mundo, tudo era real. Ou, pelo menos, era o real que eles criaram para si. Eu só queria a verdade, os meus filhos. Mas acabou sendo muito mais do que isso. Uma loucura, para ser sincera. Enfim, voltemos ao show. A revelação de que o pequeno Léo tinha a marca de nascença da família Torres, uma marca pertencente ao filho falecido do juiz Pedro, desfez a pouca compostura que João Sterling tinha. Vossa Excelência certamente não pode estar a falar a sério. Armando Dias gaguejou, a sua mente jurídica a correr para encontrar um procedimento para quando o juiz acaba por ser o avô da prova. Isto é uma coincidência. Uma marca de nascença não é prova admissível de linhagem. Silêncio! O juiz Torres rugiu. Não bateu com o malhete desta vez. Levantou-se, tirando a sua toga preta com um movimento que parecia violento. Atirou o tecido pesado para cima da sua cadeira, revelando uma camisa branca por baixo. Parecia menos um juiz agora, e mais um pai furioso e enlutado. Agente Santos, o doutor Torres ladrou. Tranque as portas. Ninguém sai desta sala. Declaro isto uma sessão fechada devido a implicações de segurança nacional e fraude criminosa. Segurança nacional? Sofia guinchou. Isto é um divórcio. Agora é uma investigação de homicídio, o doutor Torres disse, a sua voz baixando para um sussurro aterrorizante. Desceu do banco, ignorando os degraus,
movendo-se com a agilidade de um predador em direção à mesa da acusação. Parou a poucos centímetros do rosto de João. O meu filho, Pedro Torres, desapareceu há 3 anos, disse o juiz, os olhos marejados de lágrimas reprimidas. Ele era um programador brilhante. Estava a trabalhar num projeto que chamava Algoritmo Gênesis. Disse-me que tinha um parceiro, um homem chamado João. Nunca me disse o apelido. O doutor Torres agarrou João pelas lapelas do seu fato caro e atirou-o para trás, contra a cadeira. Pedro disse-me que João era como um irmão para ele. Mas depois Pedro morreu num acidente de carro. O portátil dele desapareceu. Os backups foram apagados. E 3 meses depois, a Sterling Dynamics lançou uma nova IA revolucionária. A tua IA. João tremia tanto que os dentes batiam. Eu escrevi esse código. Pedro era apenas... Ele era apenas um estagiário. Não sabia nada. Mentira! A minha voz cortou a tensão. Levantei-me, protegendo os gêmeos atrás de mim. Pedro não era um estagiário, João. Ele era o gênio. Tu eras a cara. Eras o vendedor e eras ciumento. Caminhei até a mesa de provas e peguei numa pendrive que lá tinha colocado. Pedro enviou-me um e-mail na noite em que morreu. Revelei. Éramos amigos, João. Sabias que, enquanto estavas a fazer networking com investidores, Pedro vinha jantar à minha casa? Queixava-se que tu estavas a pressionar para vender o algoritmo a um empreiteiro militar estrangeiro. Ele recusou. Queria que fosse de código aberto para ajudar as pessoas. Ergui a pendrive. Isto é o backup, aquele que não conseguiste encontrar. Tenho o código-fonte com carimbo de data 2 semanas antes de tu o teres inventado. E tenho um diário em vídeo. Armando Dias começou a arrumar a sua pasta rapidamente. Senhor Sterling, aconselho-o a não falar. Na verdade, estou a retirar-me como seu advogado imediatamente. Não me podes deixar, João gritou, agarrando o braço de Armando. Pago-te uma fortuna. Tu pagas-me com dinheiro roubado. Armando sibilou, puxando o braço. Não vou para a prisão por ser cúmplice de espionagem corporativa e potencial homicídio. Está sozinho. Armando marchou para o fundo da sala, mas o agente Santos, o oficial de justiça, postou-se à frente das portas trancadas, braços cruzados. O juiz disse, ninguém sai advogado. Sente-se. Sofia hiperventilava. Olhou para João, depois para o juiz, depois para as paredes, que pareciam a fechar-se. Percebeu que o estilo de vida de bilionário que lhe tinha sido prometido estava a evaporar. Tinha apostado no cavalo errado. Eu não sabia, Sofia gritou, levantando-se e erguendo as mãos em rendição. Juiz Torres, juro que o conheci há 6 meses. Não sabia sobre Pedro ou o código. Eu sou apenas uma vítima aqui. João virou-se para ela, os olhos selvagens. Uma vítima? Gastaste €500 mil no meu cartão de crédito no mês passado. Disseste-me para esmagar a Ana. Disseste-me para garantir que os miúdos, se houvesse algum, não recebessem nada. Fui enganada. Sofia chorou, lágrimas de crocodilo a escorrer-lhe pelo rosto. Olhou para mim. Ana, querida, tu sabes como os homens são. Ele manipulou-me. Devíamos unir-nos. Mulheres a apoiar mulheres, não é? Eu ri. Foi um som frio, seco. Mulheres a apoiar mulheres? Perguntei, aproximando-me dela. É isso que estavas a fazer quando me enviaste aquelas mensagens, a gozar com a minha roupa, a dizer-me para despachar a morrer para te mudares para a casa principal? Sofia empalideceu. Eu estava estressada. E estás a apoiar mulheres ao esconder o teu próprio segredo? Perguntei. Olhei para Miguel. Miguel, mostra a prova C. Miguel tirou uma única folha de papel da sua pasta surrada e deslizou-a pela mesa em direção a Sofia.
Ela olhou para o papel. Os olhos dela arregalaram-se. É isso mesmo, eu disse. Eu também tenho um detetive privado, Sofia. E, ao contrário do de João, o meu é realmente competente. Sofia olhou para o documento. Era uma certidão de nascimento, não dos meus gêmeos, mas de uma criança nascida há 5 anos no Funchal. Tens uma filha, Sofia, eu disse suavemente. O nome dela é Margarida. Ela vive com a tua mãe num parque de caravanas no Alentejo. Não a vês há 2 anos. Envias-lhes 500 euros por mês, dinheiro para acalar, enquanto usa sapatos que custam 2.000 euros. A sala ficou em silêncio de novo. A imagem da socialite glamourosa desmoronou-se, revelando uma mulher desesperada e egoísta que tinha abandonado a própria filha para perseguir um bilionário. Eu fiz isso por ela, Sofia soluçou, embora a sua encenação estivesse a perder a plateia. Estavas a tentar garantir um futuro destruindo o meu? Eu retruquei. Não, tu és uma parasita, Sofia, e estás acabada. João, percebendo que estava rodeado de inimigos, decidiu jogar a sua última e desesperada carta. Levantou-se, ajeitando o casaco, tentando invocar a arrogância do CEO, que fingia ser. Chega, Toa, João gritou. Isto é tudo boatos, uma pendrive, uma marca de nascença. É tudo circunstancial. Não podem provar que roubei nada. A empresa é minha. As patentes estão no meu nome. E quanto a estas crianças? Ele olhou para Léo e Mia com desgosto não disfarçado. Exijo um teste de paternidade, um verdadeiro, não um conduzido pelo laboratório independente dela. Quero um médico nomeado pelo tribunal, agora mesmo. Se esses miúdos forem meus, eu pago a pensão, mas nunca te darei a empresa. O fundo fiduciário exige um herdeiro legítimo. Se eu provar que cometeste adultério, o fundo é nulo. O juiz Torres, agora agindo como avô Torres, olhou para João com puro ódio. Podemos arranjar um teste de ADN, mas não precisamos esperar por um médico. O Dr. Torres voltou ao seu banco e apertou um botão do seu intercomunicador. Escriturário, traga o Dr. Afonso. Ele tem estado à minha espera nas minhas instalações. A porta lateral abriu-se e um homem de bata branca entrou, carregando um kit médico. João congelou. Tu tinhas um médico à espera? Suspeitei que algo estava errado com este caso desde o início, o Dr. Torres disse. Quando vi o nome Sterling Dynamics na pauta, lembrei-me do parceiro do meu filho. Estava preparado para me recusar, mas queria vê-lo primeiro. Queria olhar nos olhos do homem que estava com o meu filho quando ele morreu. O médico preparou-se rapidamente. Colheu amostras de João, que se submeteu relutantemente, contido pelo agente Santos, de mim, de Léo e de Mia. Isto é um analisador rápido, anunciou o Dr. Afonso, usado pelas forças de segurança. Teremos um resultado preliminar em 20 minutos. Os 20 minutos que se seguiram foram os mais longos da vida de João. A sala estava trancada. O silêncio era pesado. Eu sentei-me com os gêmeos, sussurrando-lhes histórias, mantendo-os calmos. O juiz Torres sentou-se na beira da sua mesa, a olhar para João. Sofia sentou-se com a cabeça nas mãos, a chorar baixinho. Finalmente a máquina apitou. O doutor Afonso arrancou a impressão. Olhou para ela, franziu a testa e depois olhou para João. Então? João exigiu. Eles não são meus, pois não. Ela dormiu com outra pessoa. Ah, eles são seus, Sr. Sterling, o doutor Afonso disse calmamente. 99,99% de probabilidade de paternidade. O senhor é o pai. Eu sorri, o que ativa o fundo fiduciário. No entanto, o médico continuou, segurando uma segunda folha de papel. Há mais alguma coisa. O quê? João retrucou. Corri uma comparação com a base de dados familiar que temos em arquivo para a família Torres, conforme solicitado pelo juiz, disse o médico. Olhou para o juiz Torres.
As crianças partilham 25% do seu ADN com o juiz Torres. João ficou confuso. Então, se Pedro era meu irmão... Espera, não! Eu levantei-me. Pedro não era teu irmão, João. Tu mentiste sobre isso também. Disseste a toda a gente que Pedro era teu meio-irmão para explicar por que estavam sempre juntos. Para explicar por que tinhas acesso à família dele. Virei-me para a sala. João não é parente dos Torres. Ele era colega de quarto de Pedro na faculdade. A marca de nascença em Léo não veio de João. Os olhos de João arregalaram-se. O que estás a dizer? Estou a dizer, a minha voz a tremer de emoção, que eu não dormi contigo para conceber essas crianças, João. Fizemos FV, lembras-te? Há 4 anos, estavas demasiado ocupado para ir à clínica. Enviaste uma amostra ou assim disseste. Olhei para o juiz Torres. João era estéril. Ele sabia disso, mas não podia deixar o seu ego sofrer o golpe. Então, trocou a sua amostra. Roubou uma amostra do único outro homem a quem tinha acesso. O homem de quem tinha ciúmes. O homem cujo gênio queria possuir. Usou a amostra de Pedro. Pedro. O juiz Torres sussurrou, o rosto a perder a cor. Ele pensou que estava apenas a roubar material genético para ter um bebê inteligente, eu disse. As lágrimas finalmente a escorrerem. Ele não sabia que me estava a dar um pedaço do homem que assassinou. Léo e Mia, eles são filhos de João pela lei, porque ele assinou os formulários de consentimento da FV, mas biologicamente são filhos de Pedro. São seus netos, juiz Torres. João caiu de costas na cadeira, completamente derrotado. A crueldade do seu próprio ego tinha sido a sua ruína. Estivera tão obcecado em ser superior a Pedro, que tinha literalmente gerado os filhos de Pedro para dar continuidade ao seu próprio nome, pensando que ninguém nunca saberia. Monstro, Sofia sussurrou, arrastando a cadeira para longe dele. Eu queria um herdeiro com bons genes. João murmurou, a voz oca. Fiz isso pelo legado. E o legado acabou de te destruir, eu disse. A revelação de que João tinha roubado o material genético de um homem morto, o mesmo homem que ele era acusado de matar, pairava no ar como uma nuvem tóxica. O silêncio na sala 4 era absoluto, quebrado apenas pela respiração ofegante de João Sterling. O juiz Torres, um homem conhecido pela sua compostura de ferro, parecia ter sido fisicamente atingido. Não apenas desceu do banco. Desceu como um homem em transe. Ignorou o seu escrivão, ignorou o agente Santos e caminhou diretamente para a mesa da defesa, onde os gêmeos estavam sentados. Caiu de joelhos. O tecido caro das suas togas judiciais arrastou-se pelo chão sujo do tribunal. Mas ele não se importava. Olhou para Léo, prescrutando o rosto do menino. Traçou a linha do queixo da criança, a ondulação do cabelo e, finalmente, aquela marca de nascença em forma de estrela no seu pescoço. Pedro! O doutor Torres sussurrou, a sua voz a quebrar-se com um luto que tinha enterrado há 3 anos. Tens os olhos dele. Tens os olhos do meu filho. Léo, sentindo a tristeza do velho, estendeu uma pequena e roliça mão e deu um tapinha na bochecha molhada do juiz. Não chores, avô, o menino disse inocentemente. A mãe diz que meninos corajosos não choram. Aquela palavra avô estraçalhou a sala. Foi o clímax emocional que transformou o processo legal numa reunião de família. A estenógrafa limpou abertamente as lágrimas do rosto. Até o endurecido agente Santos desviou o olhar para se recompor. Mas eu sabia que o momento para o sentimentalismo tinha de esperar. Ainda havia um predador na sala e ele estava encurralado. Voltei o meu olhar para João. Estava desabado na cadeira, o rosto uma máscara de terror suado. Olhou para a janela, depois para a porta, os olhos a guinar como um animal encurralado. Não podes provar, João murmurou, a voz subindo para um tom frenético. E daí se usei a amostra dele? Isso é apenas um erro médico. Não podes provar que o matei. Foi um acidente.
As estradas estavam escorregadias. Fiz sinal a Miguel. Miguel, ponha à prova D. Miguel ligou a pendrive ao sistema AV do tribunal. Um grande ecrã desceu do teto. As luzes da sala escureceram automaticamente. O ecrã acendeu-se. O rosto de um jovem apareceu. Parecia gentil, cansado e brilhante. Parecia exatamente uma versão adulta de Léo. Era Pedro Torres. Se estiverem a ver isto, a voz de Pedro preencheu a sala, pequena e distorcida, mas inconfundível. Então estou morto. E o João provavelmente está a dizer a toda a gente que foi uma tragédia. João soltou um ruído estrangulado. Desliguem! Isto é falso! Deepfake! Inteligência artificial! Senta-te! O agente Santos ladrou, colocando uma mão pesada no ombro de João. No ecrã, Pedro continuou. É 14 de novembro. O João descobriu que eu não vou vender o algoritmo Gênesis aos empreiteiros de defesa. Ele gritou comigo durante 3 horas. Atirou uma cadeira pela janela. Disse-me que se eu não cedesse à IP, ele me apagaria. Pedro inclinou-se mais para a câmara, os seus olhos assombrados. Verifiquei o meu carro esta manhã. Havia fluido debaixo do eixo. Estou a gravar isto antes de ir de carro para a costa para me encontrar com ele. Se eu não voltar, verifiquem os registros do servidor, pai. Verifiquem o acesso de administrador na segurança da garagem. João tem os códigos. O vídeo ficou preto. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que antes. Era o silêncio de um túmulo. O juiz Torres levantou-se. Já não estava a chorar. O rosto era uma máscara de ira fria e bíblica. Olhou para o agente Santos. Agente Santos, o doutor Torres disse, a voz mortalmente calma. Destranque as portas. O agente Santos destrancou as pesadas portas de carvalho. Elas abriram-se imediatamente. 2 detetives em fatos baratos entraram, seguidos por 4 agentes da polícia fardados. O detetive-chefe, um homem com olhos cansados e um distintivo no cinto, varreu a sala. João Sterling, o detetive perguntou. João recuou, derrubando a cadeira. Recuou até as suas costas baterem na mesa da acusação. Não, espera. Tenho dinheiro, posso explicar. Era negócio. Ele ia arruinar a empresa. Então admite? O detetive perguntou, tirando um par de algemas do cinto. O metal tilintou ominosamente. Admito que queria o código. João gritou, a sua fachada a desintegrar-se completamente. Ele era um tolo. Queria dá-lo de graça. Eu salvei a empresa. Eu construí este império. Não podem tocar-me. Sabem quem eu sou? Sim, o detetive disse, virando João e atirando-o de cara na mesa. É um assassino, João Sterling. Está preso pelo homicídio de 1º grau de Pedro Torres, espionagem corporativa e fraude. Enquanto as algemas apertavam os pulsos de João. Clique, clique, clique. Sophia Blair soltou um grito de horror. Assassino! Ela engasgou-se, afastando-se dele enquanto os agentes o levantavam. Dormia ao lado de um assassino. João olhou para ela, os olhos selvagens. Sophia, liga para o meu banqueiro. Transfere os fundos offshore. Arranja-me a melhor equipa de defesa do país. Sophia olhou para ele com puro nojo. A ficha caiu-lhe de uma vez. Não haveria galas, não haveria iates, não haveria bilhões. Haveria apenas um julgamento por homicídio e vergonha. Eu não te conheço. Ela cuspiu, limpando as mãos no vestido como se estivesse suja. Nem te atrevas a falar comigo. João foi arrastado para o corredor central. Ao passar por mim, fincou os calcanhares, parando os agentes por um breve segundo. Ana! Ele implorou, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Por favor, pensa na empresa. Se eu for para a prisão, as ações caem, a administração vai entrar em pânico. Tudo o que construí vai virar pó. Serás a rainha de um cemitério. Ajuda-me e dou-te metade. Dou-te o que quiseres.
Eu avancei. Estava impecável no meu fato azul marinho. Um contraste gritante com o homem suado e desgrenhado algemado. Aproximei-me, a minha voz suave, mas amplificada pela acústica da sala. Tu ainda não percebes, João, eu disse. Tu não construíste o império. Tu roubaste os tijolos. E quanto à empresa a cair? Não vai. Os acionistas vão fugir, João sibilou. Não, não vão, respondi, a minha voz a soar para a estenógrafa registrar. Porque como fiduciária do fundo do legado Sterling, que agora está ativo graças ao meu filho, estou a exercer o meu voto maioritário agora mesmo. Virei-me para a galeria, dirigindo-me aos advogados, aos escrivães e à audiência invisível do futuro. Estou a remover imediatamente João Sterling do Conselho de Administração e a despedi-lo como CEO por justa causa, especificamente por turpitude moral grosseira e atividade criminosa. João amoleceu no aperto do agente. Não podes! Acabei de o fazer, eu sorri, e para estabilizar o mercado, nomeio imediatamente um novo CEO interino. Quem? João zombou, desesperado para me diminuir uma última vez. Tu és uma empregada de mesa. Não sabes como gerir uma gigante de tecnologia? Não, eu disse. Nomeio o homem que escreveu o código original, ou melhor, a sua propriedade. Apontei para o ecrã onde o rosto de Pedro tinha estado. Estou a libertar o algoritmo Gênesis como software de código aberto para o mundo. Estamos a transformar a Sterling Dynamics num instituto de investigação médica sem fins lucrativos. Não vamos mais construir armas para o melhor licitante, João. Vamos curar o cancro que matou a tua mãe. O rosto de João ficou branco. A menção da sua mãe, a única pessoa que ele realmente tinha amado e cuja morte tinha iniciado a sua ganância, atingiu-o mais do que as algemas. Estás a queimar bilhões. Ele sussurrou horrorizado. Estou a comprar redenção, respondi. Tirem-no daqui. Os agentes arrastaram-no para fora. João Sterling, o homem que queria ser um deus, foi levado, gritando como uma criança, os seus gritos ecoando no corredor até as pesadas portas se fecharem. O silêncio voltou, mas desta vez era pacífico. Armando Dias, o advogado tubarão de João, levantou-se lentamente. Começou a enfiar papéis na sua pasta. Eu presumo que os meus serviços já não são necessários. Vá-se embora. O juiz Torres retumbou de onde estava com os gêmeos, antes que o desqualifique por incompetência e seja investigado por responsabilidade de cúmplice. Armando quase correu para fora da sala. Isso deixou Sofia. Ela ficou sozinha à mesa da acusação, agarrada à sua mala de designer. O rosto manchado de rímel. Olhou para mim, tentando invocar um pouco da sua antiga arrogância, mas falhando miseravelmente. Sofia, comecei, a voz dela a tremer. Olha, claramente nós éramos ambas vítimas aqui. Ele mentiu-me também. Eu não sabia do assassinato. Não sabia dos gêmeos. Ela forçou um sorriso. Talvez possamos ajudar-nos. Mulheres a apoiar mulheres. Eu ri. Não foi um riso amargo. Foi o riso de alguém que vê uma piada pelo que ela é. Aproximei-me dela. De perto, Sofia parecia velha e cansada. O glamour era apenas maquilhagem. Mulheres a apoiar mulheres? Perguntei, inclinando a cabeça. É isso que estavas a fazer quando me enviaste aquelas mensagens a chamar fardo aos meus filhos? É isso que estavas a fazer quando disseste a João para cortar o meu seguro de saúde? Sofia estremeceu. Eu estava sob a influência dele. Estava sob a influência da ganância, corrigia. Estendi a mão à minha pasta e tirei um dossiê. Não vou processar-te, Sofia. Não quero o teu dinheiro. Não quero as tuas desculpas. Entreguei o dossiê a Sofia. Isto é um bilhete só de ida para o Funchal. Parte em 3 horas. Sofia olhou para o bilhete. Funchal. Vai ver a tua filha, eu disse severamente. Vai ver a Margarida.
Ela tem 5 anos e pensa que a mãe está morta porque nunca ligas. Vai criar a tua filha, Sofia. Se te vir em Lisboa de novo, se te vir em qualquer lugar perto da minha família, vou entregar os documentos fiscais que tenho sobre ti ao fisco. Sei que não declaraste um cêntimo dos presentes que João te deu. Os olhos de Sofia arregalaram-se de terror. Assentiu freneticamente, agarrando o bilhete ao peito. Obrigada, sussurrou. Percebendo que estava a receber uma misericórdia que não merecia, virou-se e correu, os seus saltos altos a tilintar no chão, fugindo aos destroços da vida que tentou roubar. Agora a sala estava verdadeiramente vazia de inimigos. O juiz Torres caminhou até mim. Parecia 10 anos mais jovem do que 1 hora antes. Segurava firmemente as mãos de Léo e Mia. Não sei o que dizer, o doutor Torres disse, a sua voz embargada pela emoção. Criaste-os sozinha. Protegeste-os de um monstro. Salvaste o legado do meu filho quando eu não consegui. Eles salvaram-me, eu disse olhando para os meus filhos. Quis desistir tantas vezes, mas olhava para eles e via Pedro. Sabia que tinha de lutar. És uma mulher muito rica agora, Ana, o doutor Torres disse. Controlas o fundo fiduciário. Controlas a fundação. Não me importo com o dinheiro, disse honestamente. Só quero que eles saibam quem o pai deles realmente era. Não João, mas o homem que lhes deu a sua faísca. Nós lhes diremos, prometeu o doutor Torres, todos os dias. Virei-me para Miguel. O meu advogado estava encostado à mesa, parecendo exausto, mas sorrindo como se tivesse acabado de ganhar a lotaria. E tu, eu disse, caminhando até ele. Tu aceitaste este caso quando todos os outros escritórios em Lisboa se riram de mim. Lutaste por uma empregada de mesa contra um bilionário. Miguel encolheu os ombros, corando ligeiramente. Gosto de desfavorecidos. Tem melhores histórias. Já não és um defensor público, Miguel, eu disse. Vou precisar de um consultor jurídico geral para a nova Fundação Torres Vence. Alguém em quem possa confiar. Alguém que saiba que a justiça vale mais do que um salário. Estendi a mão. O salário é o triplo do que ganhas agora. Interessado? Miguel pegou na minha mão. O seu aperto era quente e firme. Ficaria honrado, senhora. Senhorita Vence. Ana. Ana. Corrigiu com um sorriso. Apenas Ana. Respirei fundo, olhando para a sala do tribunal uma última vez. Foi onde o meu casamento terminou, mas foi onde a minha vida realmente começou. Vamos, eu disse, pegando na mão de Mia, enquanto o juiz segurava a de Léo. Vamos tomar um gelado. Temos muitos aniversários para compensar. 5 anos se passaram desde que as portas do Tribunal de Comarca de Lisboa se fecharam na vida de João Sterling. Dentro da ala de alta segurança da prisão de Monsanto, o ar cheirava sempre a lixívia estragada e desespero. Na sala comum, um grupo de reclusos aglomerava-se em torno de uma pequena televisão a piscar, aparafusada ao teto. O recluso 8.940, antes conhecido como João Sterling, sentava-se no canto de trás, a esfregar o chão de linóleo. As suas mãos, antes macias e tratadas, por não lidarem com nada mais pesado que uma caneta tinteiro, estavam agora calejadas e gretadas. Envelhecera 20 anos em 5. O cabelo estava a rarear, a postura curvada. Ei, Sterling! Um dos reclusos, um homem corpulento chamado David, gritou. Vem ver a tua ex-mulher. Parece que vale 1 bilhão de euros. João estremeceu. Tentou ignorá-los, mantendo os olhos na água com sabão a rodar no balde. Mas o som da voz dela arrastou-o como uma traça para a chama. Levantou os olhos. No ecrã, Ana Vence estava num pódio em Coimbra. Estava deslumbrante. Usava um fato branco que irradiava poder e graça. Atrás dela estava o logótipo da Fundação Torres Vence. Temos o orgulho de anunciar, Ana disse, a voz confiante e calorosa,
que o algoritmo Gênesis mapeou com sucesso os marcadores de detecção precoce para 3 tipos de cancro pediátrico. Por causa do código que Pedro Torres escreveu e por causa do trabalho árduo da nossa equipa, o tratamento é agora gratuito para famílias necessitadas. A multidão na televisão aplaudiu. A Câmara focou na primeira fila. Lá sentava-se o juiz doutor Tiago Torres, agora reformado e feliz, de mãos dadas com 2 crianças de 9 anos. Léo e Mia pareciam saudáveis, felizes e amados. Ao lado dele sentava-se Miguel Ribeiro, impecável num fato feito à medida, a olhar para Ana com adoração não disfarçada. Ela deu a IP, João murmurou para si mesmo, agarrando o cabo da esfregona até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela deu um ativo de 1 trilhão de euros para a caridade. Por isso é que ela é a mulher do ano. E tu estás a esfregar o chão, Sterling. David riu, atirando uma lata de refrigerante vazia aos pés de João. Perdeste um sítio. João olhou para a lata. A raiva que antes o alimentava tinha desaparecido, substituída por um vazio frio e oco. Ele tinha subestimado toda a gente. Pensara que eu era uma simples empregada de mesa que podia descartar. Pensara que Pedro era um nerd que podia explorar. Pensara que ele era o rei do tabuleiro. Não percebeu, até ser tarde demais, que estava a jogar contra uma grande mestra. De volta a Lisboa, o horizonte tinha mudado. O arranha-céus que antes tinha o nome Sterling Dynamics tinha sido rebatizado. Era agora o Centro de Inovação Hélice. Sentei-me no escritório, que antes era de João. Tinha-o remodelado completamente. O vidro frio e o cromado desapareceram, substituídos por prateleiras de madeira quente cheias de livros de verdade e desenhos emoldurados de Léo e Mia. Bateram à porta. Entra, eu disse. Miguel entrou, carregando um pequeno envelope selado. Parecia hesitante. O que é? Perguntei, pousando a caneta. Veio da prisão, Miguel disse suavemente. É dele. Usou a sua única carta permitida do mês. Olhei para o envelope. Era de papel barato e áspero. Podia ver a caligrafia frenética e irregular de João na frente. Queres ler? Miguel perguntou. Provavelmente quer pedir desculpa ou pedir dinheiro. Ou talvez só queira saber que estás a pensar nele. Levantei-me e caminhei até a janela do chão ao teto. Olhei para a cidade. Lembrei-me das noites que passei a servir mesas para pagar as contas do servidor de João. Lembrei-me das noites em que chorei até adormecer enquanto ele estava com Sofia. Lembrei-me do momento em que entrei naquele tribunal, aterrorizada, mas determinada, de mãos dadas com os filhos que ele tinha rejeitado. Eu já lhe tinha dado 10 anos da minha vida. Não lhe daria mais 10 segundos. Não, eu disse. Peguei no envelope da mão de Miguel. Não o abri. Caminhei até a pequena lareira no canto do meu escritório, uma característica que eu tinha instalado para fazer a sala parecer uma casa. Atirei a carta para as chamas. Assistimos enquanto o papel se enrolava, escurecia e se transformava em cinza. As palavras que João tinha escrito, quaisquer que fossem os pedidos, quaisquer que fossem as mentiras, quaisquer que fossem as manipulações finais, desapareceram em fumo. Os miúdos têm um torneio de xadrez este fim de semana. Eu disse, virando-me para Miguel, com um sorriso brilhante, a sombra de João completamente desaparecida dos meus olhos. O avô Torres diz que o Léo está a jogar a defesa siciliana. Miguel sorriu de volta. Ele puxa a mãe. Ela sabe como jogar a longo prazo. Nunca estive a jogar um jogo, Miguel. Eu disse suavemente, pegando numa foto emoldurada de Pedro, o homem cujo legado eu tinha salvo. Estava apenas a lutar pela verdade. E a verdade sempre vence, mais cedo ou mais tarde. Agarrei o meu casaco. Vamos tomar um gelado. Prometi aos gêmeos. E hoje, hoje eu sento no que já foi o império de João. Mas agora é algo que Pedro teria sonhado. Dinheiro? Tenho muito. Poder? Sim. Mas a felicidade não é uma linha reta, é? Há dias em que a dor ainda aperta,
Dias em que sinto falta do Pedro de um jeito que não consigo explicar. Mas aí olho para Léo e Mia e vejo a força do Pedro neles, a bondade, e sei que no fundo a luta valeu a pena. Não para ser heroína, mas para ser mãe. E isso, por si só, já é a maior